Boa noite a todos. Estamos na terceira e última aula da jornada do gestor. Já conversamos aí em duas datas anteriores. E sem mais delongas, vamos direto no nosso assunto de hoje. Vale a pena a gente dar uma recapitulada aqui, né? Então, na primeira aula, eu comentei com vocês sobre os maiores desafios de gestores, né, e professores de escolas e projetos de iniciação esportiva. Esses desafios, de acordo com a minha percepção, tá? Dada esse tempo que nós temos escola própria, o tempo que nós já trabalhamos em escolas de franquia, então eu trouxe para vocês esses desafios. Tem o meu currículo aí, mas acredito que a maioria já me acompanhe, né? E falei sobre os desafios dos gestores, que eu considero a formação, a falta de clareza da proposta, e o desenvolvimento de processos. Eu percebo essas dificuldades. E aí, quando eu falo da formação, é porque a maioria é profissional de educação física, ou alguém que tem afinidade com o esporte, ou é um ex-jogador. A falta de clareza da proposta é quando você não sabe muito bem o posicionamento que você quer adquirir, então você acaba confundindo o teu próprio cliente, o teu próprio consumidor em relação ao teu produto, ao teu serviço. O desenvolvimento de processos, onde, por exemplo, como contratar um profissional, como contratar um professor, é um processo que eu percebi que gestores têm dificuldade de como fazer isso, quais habilidades reconhecer nessas pessoas. E eu coloquei sobre os processos de matrícula, a captação também, né, de recursos e também o processo de pagamentos, recebimentos. E aí, quando a gente fala dos professores em si, eu falo do tecnicismo suficiente, e isso é algo que eu bato bastante na tecla, sobre a gente pensar que só entender de futsal e só estudar futsal é suficiente para ter uma escola de futsal, para gerir um projeto ou um negócio de futsal, quando não é, né? A relação com as famílias, onde há aquele problema que eu considero que é a polarização, os que ouvem demais e dão ouvidos demais, e aqueles que não ouvem ou nem consideram ouvir, né? Então a gente precisa de um equilíbrio nesse sentido, e a ausência de soluções inéditas, que é o que eu falo sobre inovação, criatividade. Não deixe de ser isso, né? A gente parar de fazer as cópias que muitas vezes a gente vê, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e eu quero trazer para cá como se fosse uma verdade absoluta, e não trazer uma solução para a minha realidade. Depois disso, a gente entrou na questão dos perfis de clientes de escolas de futsal e projetos de iniciação esportiva. Eu trouxe esses 6 perfis, e mais uma vez, da minha nomenclatura, de acordo com a vivência nesse contexto, né, de iniciação de projeto, de escola privada, trouxe alguns perfis aqui. Mas é claro, quando a gente fala de perfis de clientes, de público, e até perfil comportamental, existem outros perfis com maior clareza e mais profundidade que a gente pode estudar, inclusive até no ato de fechar uma matrícula, como perceber quem é esse cliente, o tipo desse cliente, para ver se eu vou entrar em detalhes, eu vou ser mais direto, não vou ser, como é que vai ser, né? Então, eu nomeei esses perfis aqui, mas quando a gente fala de perfil de compra, a gente também tem outros perfis que precisam ser estudados de maneira profunda. Os jogadores, aquele perfil de pais que dizem, que acham que podem, têm direito de dizer tudo, questionar as aulas, porque foram jogadores, né? Os questionadores são aqueles que, como falei para vocês, questionam tudo que não é conveniente a eles, o que não os favorece, eles costumam questionar. Os procuradores, que são aqueles que geralmente dizem assim, eu posso falar por mim e pelos outros, o pai do fulano também acha isso, a mãe do ciclano também acha isso, e que eu considero os procuradores mais perigosos, porque eles vão gerar um motim dentro da tua escola, do teu projeto, né? Os ausentes, como eu disse anteriormente também, eles não participam, mas também não atrapalham, né?
e isso acaba que a gente não consegue explorar todo o desenvolvimento da criança, potencializar o desenvolvimento do aluno. E os apoiadores são aqueles que estão junto com você, junto com a sua escola, acreditam na tua proposta, enfim. E eu também sei que existe um que vai além disso, que são os fãs, né? Os fãs são são defensores da sua marca. E é muito importante que a gente consiga gerar fãs dentro das nossas escolas, né? Dentro do nosso negócio, dentro dos nossos projetos. E aí eu trouxe algumas reflexões para vocês, né? Vou pular essas reflexões, como eu disse, era um resumo. E aí, na jornada do gestor, na aula 2, a gente falou aí sobre as 3 maiores lições para quem trabalha com futsal na iniciação. E aí eu coloquei para vocês que o professor precisa deixar tudo na aula, os alunos são os protagonistas e ouça outros profissionais. Eu sempre gosto de considerar um tripé, porque eu acredito que é mais fácil da gente memorizar quando se torna um tripé. E aí nós falamos também sobre o planejamento da carreira do seu negócio na iniciação. Eu entreguei 2 ferramentas para vocês nesse tópico. O planejamento da carreira, aquele mapeamento pessoal, mapeamento de competências, mapeamento do mercado. E aí pergunto aqui para vocês, inclusive, responde aqui no chat para mim, quem foi que fez o seu mapeamento? Quem foi que fez aqui o seu mapeamento daquelas ferramentas lá? Alguém fez? Ninguém fez? Poxa, meus amigos, ninguém fez o mapeamento? Ainda não? Tá certo. Ó, procurem fazer esse mapeamento, ele vai ser importante. Isso é até uma ferramenta de autoconhecimento, né? Você reconhecer as suas competências, reconhecer as suas habilidades. É muito importante aquela ferramenta do mapeamento, tá certo? Vou voltar aqui e compartilhar a tela com vocês. Olha, meu amigo Matheus está aqui. E aí, o planejamento do seu negócio, que também serviria para aquele mapeamento do planejamento de carreira, no caso, e falei sobre o objetivo, por quê, como e quando. Que um planejamento básico, um plano de ação básico, a gente faz através dessas perguntas. Eu poderia substituir o objetivo pelo quê, mas aí você consegue traçar algo bem interessante para um plano de ação, um planejamento. Isso já vai dar um norte para aquilo que você quer fazer. Então, sempre que você tiver algo estabelecido, quando você tiver um objetivo estabelecido, coloque lá. Até dei um exemplo, né? Quem não estava presente, deu exemplo um objetivo da venda de uniforme, porque eu preciso não ficar com estoque. Né? Estoque é dinheiro parado, já disse para vocês isso também. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer uma ação nos locais da minha unidade, vou fazer uma experiência para o cliente, vou gerar o que é marketing também, né? É geração de experiência para o cliente, vai ter o jogo do dado, e aí a gente vai, se a pessoa acertar, dar um brinde para aquele cliente. E estabelecer as datas também. Eu gosto muito dessa questão das datas dentro da escola, dentro do planejamento, porque você consegue mapear, fazer um cronograma de reuniões para execução, enfim, alinhar as demandas junto aos professores, isso é muito importante. E aí, mostrei a ação de venda, e hoje o nosso tema, de fato, na nossa terceira aula, é tudo que você precisa saber para trabalhar com futsal na iniciação. E aqui eu trago o que eu acredito enquanto gestora, enquanto o funcionamento da sua instituição, né? E aí eu vou resumir tudo isso em gestão. E aí eu vou falar sobre gestão do conhecimento, a gestão de pessoas, a gestão de aula, né? Porque às vezes o professor ele não se reconhece como gestor, mas ele é um gestor da sua própria aula, ele também é um gestor de pessoas, por exemplo. Gestão de conflitos. E o que seria essa gestão do conhecimento? O que seria essa gestão do conhecimento? É um processo de criar, compartilhar, usar. Isso falando de uma gestão corporativa mesmo, né? Esse conceito se refere a uma abordagem multidisciplinar para alcançar os objetivos organizacionais por meio das melhores práticas do uso do conhecimento. Então,
Por exemplo, eu tenho procurado não só estudar o futsal, né? Eu tenho procurado estudar outras demandas para que eu seja uma gestora melhor. Dessa forma, eu consigo criar dentro do meu negócio, dentro do meu projeto. Eu me sinto competente para compartilhar essas minhas ideias, por exemplo, com os meus professores, e eu me sinto competente para usar essas criações, essas ideias que eu tenho tido através do conhecimento. É o conjunto de informações que eu utilizo em prol de algo, de um objetivo. Essa é a minha gestão do conhecimento. E aí, eu considero também muito importante a gestão de pessoas. E isso vem desde os gestores, quanto aos professores, quanto aos treinadores. Todos que trabalham com pessoas precisam ter uma boa gestão de pessoas. E o que seria essa gestão de pessoas que a gente fala tanto, né? A gente fala, a gente até entende o que é, mas tem muita dificuldade de conceituar. E isso é um grande problema da nossa área, inclusive. Isso é um grande problema da nossa área. A gente gerou uma dicotomia muito grande entre a academia, a ciência, a técnica e a prática, né? Quando eu penso que, na realidade, deveriam andar de mãos dadas, né? Deveriam andar juntos aí. Então, é o conjunto de práticas que visa o desenvolvimento do capital humano nas empresas. As técnicas de gestão de pessoas envolvem motivação, a retenção e capacitação do colaborador com o objetivo de melhorar seu desempenho e o da empresa, né? E essa gestão de pessoas aqui, esse conceito é totalmente corporativista, é um conceito de empresas. Mas vamos tentar trazer isso para a nossa realidade, não só enquanto projeto, enquanto escola. Vamos pensar aqui que eu tenho os professores, se eu tenho secretaria, eu tenho o pessoal da secretaria, eu tenho se um espaço próprio, preciso de manutenção, serviços gerais, limpeza, eu tenho o pessoal que faz serviço, e eu preciso fazer a gestão de todas essas pessoas. Eu, enquanto professora, preciso fazer a gestão dos meus alunos dentro da aula, o que pode também ser discutido lá na gestão de aula, né? Mas essa gestão de pessoas, ela, como dito aqui, visa o desenvolvimento do capital humano. O que essa frase quer dizer? A gestão de pessoas quer melhores professores. A gestão de pessoas vai desenvolver melhores alunos dentro do futsal. A gestão de pessoas vai desenvolver, de repente, o melhor trabalho dentro da secretaria. E tudo isso precisa funcionar de maneira muito sincronizada, muito harmônica. E aí, dentro desse processo de gestão de pessoas, existem 5 etapas que são fundamentais para a gente considerar uma boa gestão. A gente precisa ficar atento a essas 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da motivação, né? As pessoas precisam de motivos, né? Vamos falar motivação, motivos para ação, né? Isso é bem batido, já é bem clichêzão, mas ninguém engaja se não tiver motivos. Ninguém engaja, ninguém anda contigo se não tiver razão para isso. Ninguém engaja, por exemplo, se você não souber alinhar os objetivos e os sonhos daquela pessoa com os objetivos e sonhos da sua instituição, por exemplo. E eu vejo muitos gestores que pecam nesse aspecto. Só vem um lado de tecer críticas aos profissionais, às pessoas, e não procuram olhar para si e, de repente, se perguntar onde eu estou errando, né? O que eu posso fazer diferente? O segundo é a comunicação. A comunicação precisa ser clara, né? E se a comunicação, ela precisa existir, né? Ela precisa, eu emito a informação e o receptor entende essa informação. Se eu só emito e se ele não entendeu essa mensagem, não há comunicação. Não há comunicação. Então, a gente precisa também ter uma comunicação
clara, né? O terceiro ponto de desenvolvimento da gestão de pessoas, uma boa gestão de pessoas, é o trabalho em equipe, né? É a questão da cooperação. E, claro, cooperar com aquele que está junto comigo é menos difícil, né? É menos difícil. No entanto, você precisa fazer com que a sua equipe pense ou ande como uma unidade, né? Para os objetivos da sua instituição, do seu projeto, da sua escola, realmente poderem ser atingidos. Você precisa alinhar as metas com seus colaboradores. Você precisa fazer que eles comprem a ideia que você tem. O quarto aspecto importante é conhecimento e competência. E aí a gente entra, de novo, a gente busca um pouquinho ali da gestão do conhecimento, né? O conhecimento e a competência do teu grupo, das pessoas que fazem parte do teu negócio, do teu projeto, ele precisa ser bem administrado. Você precisa levantar todas as informações possíveis que você tem acerca daquelas pessoas, acerca daquele projeto, acerca daquilo que você pretende tirar do papel, para que realmente vocês consigam atingir esse objetivo. E o quinto ponto da gestão de pessoas é o treinamento e desenvolvimento. As pessoas são capital humano, né? A gente já conversou sobre isso. E quando a gente deixa de treinar e desenvolver um profissional, a conta pode sair mais cara lá na frente. E eu falo isso para vocês porque se eu não preparo esse profissional, você pode pensar, mas eu vou preparar um profissional e de repente ele nem vai continuar aqui comigo. Ele vai para outro lugar. É muito pior você ter um profissional despreparado ou um profissional que não acompanhe a evolução do seu projeto, do seu negócio. Então, sempre que puderem, desenvolva treinamentos para a sua equipe. Procure desenvolver a sua equipe. Alguns gestores têm receio de dividir alguns de seus conhecimentos com os professores, com os profissionais que estão no entorno da escola, do negócio. E, às vezes, perdem a oportunidade de desenvolver uma liderança. Se o seu negócio crescer, se o seu projeto crescer, você vai precisar de outras pessoas ao seu lado em posição de liderança também. Pessoas que você possa confiar. Tá? Então, esses são os 5 aspectos aí que você precisa desenvolver e considerar para a gestão de pessoas. E aí, nesse ponto que eu considero bem importante, eu acredito que todos os professores precisam começar a pensar dessa forma, que são os gestores da sua aula e do seu treino, né? Que são ações realizadas pelo professor para promover um ambiente de aprendizagem efetivo, em que todos os participantes se sintam seguros e estimulados a aprender. E aí é uma questão interessante, né? Não é o que eu quero, é o que o meu aluno necessita e de que forma ele aprende, né? Não é o que eu quero. É muito difícil a gente se colocar nessa posição, muitas vezes, mas a gente precisa, novamente, colocar os nossos alunos como protagonistas. Eles são os protagonistas. A nossa escola, o nosso projeto existe porque eles estão ali. Tá? Dessa forma, é que a gente vai conseguir ter parâmetros para saber como está o engajamento dos alunos. A gente vai responder essas perguntas. Eles são mais motivados quando utilizamos recurso tecnológico ou não? Quando você usa sua prancheta, quando você usa um vídeo, eles parecem mais motivados? Quais práticas dentro da sua aula tiveram melhores resultados? Ou seja, quais atividades, quais jogos, quais brincadeiras tiveram melhores resultados dentro da sua aula? Todos participam igualmente quando desenvolvemos trabalho em grupo? E aí, esse trabalho em grupo, quando a gente divide os pequenos grupos dentro de uma aula, isso é uma questão que eu sempre falo bastante. As pessoas perguntam sobre como lidar, né, com as diferenças de nível técnico dentro das aulas
das turmas, né, dos projetos e das escolas. Divida em pequenos grupos. Divida em pequenos grupos. E aí, qual a melhor forma de lidar com um aluno disciplinado? Você só vai saber lidar com ele se você tiver uma boa gestão da sua aula. Você já sabe o que fazer depois disso? O que eu faço se houver uma briga? Essas são outras perguntas também que me fazem com bastante frequência. E aí nós temos a gestão de conflitos, né, que é o conjunto de ações para alcançar a harmonia entre as pessoas sem afetar a produtividade, solucionando divergências que surgem no ambiente, decorrentes da reunião de pessoas com diferentes opiniões e personalidades. Nessa gestão de conflitos, eu penso que seja importantíssimo considerar não só as pessoas que trabalham com você, mas especialmente as famílias. As famílias. Né? E a gestão de conflito, ela vai ser muito presente quando, por exemplo, as famílias, um pai e uma mãe, têm um pensamento divergente do seu, quando não concordam com aquilo que você, por exemplo, está propondo ou que você está fazendo dentro da sua aula. Nessa hora você precisa de muita habilidade para fazer essa gestão de conflito. Outra situação onde acontece que você precisa ser muito inteligente para fazer essa gestão de conflito é quando um pai vem, por exemplo, reclamar do teu professor para ti, né? Ele vem reclamar do teu professor, quando ele vem dizer que o professor anterior era melhor, que tem que fazer do jeito que era antes, enfim. A gente precisa ser inteligente emocionalmente para isso e precisa lidar com essa situação de conflito, né, para manter essa harmonia dentro do seu projeto, dentro do seu negócio, entre as pessoas, e claro, né, atendendo não só os teus anseios, mas também atendendo os anseios do cliente. A polarização não vai ser interessante para nenhum lado, né? Então, o que você puder fazer dentro desse processo de gestão, melhor ainda, dá certo? Deixa eu abrir de novo a minha apresentação aqui. Ok. E como eu havia prometido a vocês, que tem algumas perguntas que eu vou responder, que é referente ao primeiro dia que eu abri o grupo, né? Abri o grupo para vocês poderem perguntar, e eu vi que tinha umas perguntas bem interessantes, eu deixei para respondê-las hoje, no último dia. Só um minuto. Então, vamos lá. A primeira foi a do Lê Souza sobre qual o maior desafio em abrir uma escolinha de futebol e futsal. No meu entendimento, o maior desafio é você entender os processos de abertura, né? Se você quer abrir a sua escola legalmente. Mas eu falo sobre visão, coragem e competência, que eu acredito que são pontos que a gente precisa desenvolver enquanto gestor, né? Enquanto dono do próprio negócio. A gente precisa enxergar além do que a maioria das pessoas enxerga. A gente precisa ter coragem para tomar decisões difíceis e a gente precisa de competência, e não só a competência de se ensinar bem o futsal, a gente precisa de outras questões que são fundamentais. Me perguntaram também como fazer os pais mais presentes, né? Bom, eu penso que para trazer os pais para mais perto da sua escola, você precisa fazer a tentativa e erro, né? Não existe a melhor estratégia do mundo. Eu dei um exemplo na primeira aula sobre a questão da reunião.
primeiro a gente fazia uma reunião com os pais, a gente não tinha aula, só fazia reunião, e a gente não tinha demanda, né? O pessoal não ia. Depois a gente começou a fazer a aula normal e depois da aula a reunião. Então, iam para a aula, iam, e depois da aula iam embora, não participavam da reunião, até que decidi levar as cadeiras para dentro da quadra. Foi quando eu consegui fazer com que os pais participassem da reunião. Né? As crianças continuavam na atividade, a gente vai lá pegar os pais pelo braço na arquibancada para participarem da reunião. E aí, como conseguir patrocínio para a escola de futebol society ou futsal? A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir patrocínio é levantar que valores, o que de agregado você pode trazer para essa marca que você está vislumbrando o patrocínio. Então, primeiro, o que eu posso entregar para essa pessoa? O que eu posso agregar para essa empresa? Você tem que fazer esse levantamento. Segundo, entender quais poderiam ser os objetivos dessa marca, dessa empresa, ao te patrocinar. Você precisa gerar valor para essa empresa. Né? E aí você vai montar um projeto, você vai mostrar as contrapartidas, qual o benefício, né? Contrapartida, benefício que ele vai ter, quais serão os seus deveres e etc. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é o que eu posso entregar de valor para essa marca, para essa empresa. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Tá aqui. Como fazer a cobrança da mensalidade sem atrapalhar o andamento das aulas? Haja visto que não temos secretária no grupo. Acho que é isso. Bom, se não tem secretaria dentro da sua escola, dentro do seu projeto, existem muitas plataformas hoje que você pode cadastrar essas cobranças e poder fazer isso, né? Você pode fazer isso. Então, eu sugeriria que tivesse uma ficha de inscrição impressa, que essa ficha fosse entregue à pessoa que vai se matricular e que depois você leve para casa para poder fazer o cadastro nessas plataformas. Né? Então, só a ficha, pega, devolve e pronto. O demais você vai ter que fazer em casa, não tem jeito. Como fazer a cobrança através de contratos, com o objetivo de ter renda os 12 meses do ano? Bom, contrato anual, ele vai ser, acredito que um pouco mais difícil de se fazer, mas é óbvio que é uma possibilidade. E aí a gente vai pegar, dentro da minha escola, a gente tem trimestral e mensal, né? No meu entendimento, o semestral e o anual deu uma assustada na galera, mas o trimestral, ele funciona bem. Agora, para um plano anual, eu acredito que você deva oferecer benefícios para quem for desse plano anual. Então, qual é a diferença de eu pagar esses 12 meses, ser um cliente anual? O que eu vou ganhar com isso? As pessoas precisam de um estímulo. E aí eu vou te dizer que não precisa necessariamente ser só desconto. A gente já falou disso aqui no início. A gente tem uma ideia muito enraizada de que promoção é desconto, né? Que a experiência do cliente, o único benefício que a gente pode oferecer para o cliente é desconto. A gente pode estar pensando em outras estratégias para que esse cliente que fique 12 meses, ele tenha um benefício adicional. E aí vamos pensar numa coisa rápida aqui. Durante o ano, quantos amistosos você faz? Quantos torneios, quantos festivais você faz? De repente, vamos supor, se a pessoa faz um plano anual, ela ganha o direito de participar de todos os amistosos do ano sem pagar taxa, alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, se você fizer um plano anual, a não ser que a pessoa pague de uma vez, se for uma cobrança recorrente, por exemplo, ela vai ter o direito de não pagar os 12 meses em si. Né? Pode colocar um contrato com uma multazinha ali de 3 meses. Eu vou dar um exemplo da Smart Fit, por exemplo.
A Smart Fit, ela faz um contrato contigo de 12 meses. Se você quiser sair dentro desses 12 meses, né, no plano Black, digamos assim, você quiser sair, você paga uma multa equivalente a 10% do valor restante das mensalidades do plano. Tem uma multazinha aí, né? Então, tem que pensar muito bem se o teu público está preparado para transitar para um plano de pagamento de 12 meses e também deixar muito claras as vantagens desse plano de 12 meses. Apesar de acreditar que durante o ano você pode realizar alguns eventos, algumas atividades que vão ali compensar o dezembro, uma parte do dezembro e do janeiro, né? Que a gente sabe que tem uma queda no número de alunos nas escolas privadas. A forma de comercializar os patrocínios em uniformes, ginásio, etc. Tudo isso vai ser dentro da tua proposta de patrocínio. Primeira coisa, o que a escola PEP, o que o centro esportivo do PEP pode agregar de valor para essa empresa? Se o teu público lá é infantil, o que faz mais sentido você procurar? Talvez empresas que trabalhem com segmento infantil? Então, isso também precisa ser pensado. Se tem espaço disponível, coloca lá no teu projeto, fixar banner, placa publicitária, de que tamanho é essa placa publicitária, quantas pessoas transitam ali naquele espaço por mês, faz todo esse levantamento, faz todas essas métricas e leva isso dentro da tua proposta de patrocínio. O que mais? Como explicar ao pai que o filho dele não tem ainda um nível elevado para jogar nos times de competição forte da escolinha ou do clube? Olha, para mim é sempre escolhendo palavras sutis, porque os pais não vão querer, nenhum pai quer ouvir que seu filho é ruim, né? Você não pode chegar e dizer isso. Você pode dizer que ainda não é o momento, que ele precisa ganhar mais ferramentas, técnicas, táticas, que ele precisa aprender um pouco mais para entrar numa equipe de competição. Para mim, o que faz grande diferença é você ser honesto sem ser agressivo. Para mim, isso é fundamental. Não alimente esperanças que você não pode alimentar, mas seja transparente e não seja agressivo. O que mais? Como captar recursos para projetos comunitários de esporte? Bom, isso entra muito semelhante à questão, depende do tipo de recurso que você quer captar. Primeiro, é patrocínio direto ou não é? Você tem CNPJ, não tem? É uma ONG, não é uma associação sem fins lucrativos, enfim. Você tem as opções de editais, né, lei de incentivo, que podem ser utilizados dentro dessa captação. Você precisa definir primeiro onde você quer focar. Como se trabalhar as aulas dentro de um ambiente diversificado de alunos? Falei um pouquinho disso aqui. Para mim, a divisão de pequenos grupos, deixando os grupos mais homogêneos possível, é a grande chave. Como traçar um perfil para os profissionais que trabalham no projeto? Essa é boa. Primeiro, quais os valores, o que a tua instituição preconiza, né? O que você acredita? O que não pode faltar nesses profissionais? E aí você vai traçando os perfis. Eles precisam ser de acordo com aquilo que você acredita. É muito difícil você mudar o perfil de alguém, os valores de alguém, a cultura de alguém, né? Então, primeiro, quais são os valores e princípios da tua instituição? Vamos lá. Como fazer um plano de carreira para os professores? Pensando em crescimento profissional e financeiro. Essa pergunta também é boa, né? Primeiro, a gente tem que pensar antes disso. Em que pé o seu projeto está, em que pé a sua escola está e onde você quer que seu projeto ou sua escola chegue.
Não tem como existir um planejamento de carreira se eu não tenho um planejamento de crescimento do meu negócio. Vejam bem, senão a conta não vai fechar. Senão a conta não vai fechar. Então, onde eu quero estar com a Panther daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? E a partir disso eu vou pensar em um plano de carreira. Quem está comigo agora, daqui a 5 anos, quando eu tiver, por exemplo, 10 unidades, eu vou precisar de um coordenador de unidades, vou precisar de um coordenador pedagógico que só seja coordenador técnico pedagógico, e aí você vai estipulando esse plano de carreira. Eu penso que só dá para você fazer um plano de carreira se você já tem o plano de crescimento da sua empresa pré-estabelecido. Né? Você pode também trabalhar com algumas questões de bonificação, que de repente pode ser interessante, né? Dentro da própria escola, para essa questão do financeiro. Como eu posso fazer isso? Por exemplo, no mês X, o meu professor tal sugeriu isso, né? No mês de... Estamos novembro. No mês de novembro, o meu professor, vamos lá, Leonardo sugeriu que nós fizéssemos isso aqui. No mês de dezembro, eu implantei o que o Leonardo sugeriu. E aí eu dou uma bonificação para o Leonardo, porque ele exerceu um processo de inovação e eu implantei na minha escola. Eu estou usando uma ideia do Leonardo. Aí eu dou uma bonificação. Você pode, de repente, usar essa estratégia. Tá? Aí aqui... Legal. Como traçar um documento orientador para as categorias de iniciação e base? Depende do que seria essa orientação, né? Depende, aqui não ficou claro. Mas que tipo de orientação você quer? Se for orientação técnica, tática, orientação pedagógica, aí é o que você acredita enquanto proposta de ensino e traçar um modelo pedagógico. Eu acredito muito nesses modelos. Em que você acredita? Qual o tipo de metodologia que você gostaria de aplicar dentro da sua escola? E colocar isso tudo dentro de um documento mesmo, de uma cartilha. O que desenvolver nas categorias sub-7, o que desenvolver nas categorias sub-9, sub-11, quais as prioridades. Se você quiser fazer um percentual de treinamento da ferramenta X, da ferramenta Y. Então, vai muito daquilo que você acredita, daquilo que você estudou, e traçar isso. Eu acredito que um documento, um processo também definido, metodológico, ele é muito importante para o DNA da sua escola. Faz muita diferença. Como fazer uma gestão no projeto de escolinha de futsal com futebol? Depende de como funciona essa escola. Não tenho como dizer precisamente como é que funciona. Qual é a demanda dessa escola? Tem uma demanda por gestão de finanças, uma demanda por gestão de marketing. Eu acredito que tudo isso é importante. Eu tenho um tripé de gestão técnica, né, que é a melhoria do teu produto, do teu serviço, a gestão de marketing, que seria para ganhar aluno, seria para fidelizar aluno, isso é super importante, seria para a expansão da marca, né, e a gestão financeira, que seria para o controle, né, das finanças da sua escola, do seu projeto. Esse tripé eu considero que é básico. Se você tiver essas atribuições dentro do teu projeto, dentro da sua escola, são fundamentais. De repente, tem projetos que tem uma pessoa que fica responsável pela contabilidade. Aí já não é com você. E como fazer essa gestão? Bom, aí a gente daria muito mais que uma aula disso aí, né? Mas a gente precisa minimamente melhorar o produto, controlar, analisar esse produto, a gente precisa ter ferramentas para fazer essa gestão de finanças, tem muito aluno, tem pouco aluno, qual o banco que eu utilizo, taxas, ferramentas, enfim, teríamos que entrar em uma outra aula e aprofundada de cada um desses aspectos. Como deixar os pais mais à vontade na sua escola? O que seria esse mais à vontade? Para mim não ficou muito claro. Não sei o que seria deixar os pais mais à vontade. Mais à vontade para quê? Para falar, mais à vontade para se sentirem descansados ali? Não sei o que seria esse mais à vontade.
Que tipo de pedagogia se deve aplicar num primeiro momento do projeto? Pedagogia que você acredita, que você tem que acreditar em algo para você poder fazer. Dentro de um projeto gratuito, sem fins lucrativos, qual é a melhor maneira de fazer os alunos serem comprometidos com os treinos? Bom, primeiro, os treinos precisam fazer sentido para eles, né? Eles precisam se sentir, conversando hoje, inclusive, com o Matheus, as pessoas precisam se sentir acolhidas no espaço. Acolhidas, precisa ter um significado. Então, enquanto você não descobrir o motivo que leva os teus alunos a estarem ali, você pode estar usando o argumento errado ou o argumento não tão eficiente para que eles voltem para os treinos. Então, primeiro, conheça os seus alunos e verifique o que faz com que eles estejam ali para você, né, com você dentro do treinamento. O que mais? Perguntar se tem algum aplicativo de gestão de escola de futebol. Depende do aplicativo. A gente precisa ser mais claro também nas nossas perguntas, né? Que tipo de gestão? O que você quer? Mas, assim, tem um aplicativo que é que dizem que ele é completo, eu nunca usei, tá? Que é o Genesis Training. Vocês podem avaliar depois. Eu achei que, para mim, né, não compensaria a utilização, custo-benefício, tá? E ele se diz completo. Leituras com livros pode ajudar o aluno a se desenvolver melhor dentro de suas condições? Olha, eu acredito que leitura, vídeo, a tua prancheta, tudo que trouxer informação pode ajudar a desenvolver o teu aluno. Levando em consideração que existem diferentes tipos de níveis de aprendizagem, né? E tipo assim, de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais executando, né? Copiando. Então, quando você começa a fazer uma diversidade de formas de ensinar, você, no meu entendimento, consegue atingir todas essas pessoas. Para escolinhas de futebol e futsal, precisam ter aulas teóricas e práticas? Aí a gente entra naquela dicotomia que eu falei para vocês no início, né? Mas acredito que é interessante, dentro do próprio treino, você consegue ter a tal da teoria, né? Você consegue ter a tal da teoria, apesar dessa dicotomia ser bem, até certo ponto, ruim para a gente. Mas é interessante que nós tenhamos conceitos dentro da nossa aula. Não chegar na aula e só jogar a bola e fazer o joguinho e a atividade, sem que essa atividade faça sentido para os alunos. Eu sempre vou bater nessa tecla. A atividade precisa fazer sentido para os nossos alunos. Que mais? Hoje, por ter muitas inadimplências, não seria ideal colocar o nome dos pais? Sempre ideal é você colocar o boleto de cobrança no nome dos pais, sempre. Ninguém cobra de menor de idade. Ninguém cobra. Tá? A cobrança tem que ser no nome dos pais. Bom, então foram todas as perguntas respondidas aqui. E como disse para vocês, hoje eu também abro as inscrições da nossa mentoria para gestores. E eu quero mostrar para vocês aqui a nossa página. Quero convidá-los, quem tiver interesse em fazer parte dessa oportunidade, que eu considero única. Não há nada parecido dentro do mercado do futsal. É algo voltado para gestores de escolas de futsal e futebol. Tá? E aqui a nossa mentoria eu decidi fazer porque eu fiz algumas consultorias e identifiquei que as dores, né,
os problemas dos gestores eram muito semelhantes, muito parecidos. E pensei, nossa, por que não fazer uma turma de mentoria onde eu possa pegar na mão dessas pessoas e ajudar essas pessoas a terem melhor gestão no seu negócio, né? Sair de uma gestão amadora para uma gestão de alta performance, né? Uma gestão profissional do seu negócio. Foi quando nasceu a ideia da mentoria. Além de tudo isso, de poder trocar com as pessoas, né? Não só eu, Ronélia, com as pessoas que estarão na nossa mentoria, mas também a possibilidade de trocarmos entre todos os alunos. Né? E eu acredito que isso é um ganho grandioso para todos que vão estar. E eu montei essa mentoria com conteúdos que eu vou apresentar para vocês aqui, provenientes das perguntas que mais me fizeram nesse período todo. Primeiro, sobre como eu seleciono meus professores, né? Já tem gestores que me disseram que tem medo de deixar as aulas nas mãos de outras pessoas, porque as outras pessoas não teriam o mesmo cuidado que elas. E esse desapego, eu sei que era difícil, eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil, assim, você fica com o coração na mão, como é que eu vou passar a minha turma, a minha aula para outro profissional que talvez não ministre uma aula tão boa quanto a minha, que talvez não cuide da minha turma, não se relacione com os pais de maneira tão boa quanto eu, né? Como é que eu posso evitar a inadimplência? Tem pais que atrasam muito a mensalidade. Como eu posso cobrar dessas pessoas que estão devendo? Como que eu monto as aulas da minha escola? Se as aulas são padronizadas ou se os professores que montam, né? Também tem como que eu faço para engajar os meus professores? Eu já falei um pouquinho para vocês de engajamento, né? Muitos gestores disseram que tem dificuldade de contratar os profissionais. Então, a gente precisa fazer disso um processo para você acertar mais aí na contratação dos professores. E como posso aumentar o faturamento da minha escola? E aí a gente até falou aí, faturar durante os 12 meses, né? Então, como que eu vou fazer para aumentar esse faturamento? O que eu posso estar criando? O que eu posso estar desenvolvendo na minha escola para aumentar esse faturamento? Então, eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar vocês a resolver tudo isso e muito mais. E quando eu falo muito mais, é porque tem bastante conteúdo. E aí, quem pode participar da mentoria? Gestores de escolas de futsal e futebol, coordenadores de escolas de futsal e futebol, quem quer se preparar para ter a sua escola de futsal e futebol, e professores que trabalham com turmas próprias, considerando, por exemplo, que existem hoje professores que trabalham em turmas de condomínio, né? Tem a sua turminha ali exclusiva, e que também precisam fazer a gestão do seu negócio para que essa turma cresça ou até mesmo que ele ocupe outros condomínios. Então, dentro todo esse contexto que eu percebi, eu trouxe alguns módulos aqui para vocês, algumas aulas. A gente vai falar sobre construir identidade, sobre o planejamento estratégico, sobre como traçar metas. A gente vai falar sobre melhoria do produto, sobre metodologia, sobre NPS, sobre análise de SWOT. A gente vai falar sobre as práticas de um gestor. Então, a gente vai falar sobre gestão do tempo. Já teve muito gestor que me falou, é porque eu fico muito atarefado, porque eu tenho que dar aula e ainda tenho que administrar um negócio. Eu vou te apresentar ferramentas de gestão, vou falar sobre alta performance da gestão, vamos falar sobre marketing, né? Usando as redes sociais, a gente vai falar sobre campanhas online, ações offline, também são ações que eu gosto bastante de ativação. Vamos falar sobre a era da experiência. A gente vai falar sobre liderança, perfis de professores, processo de contratação. Eu vou te ensinar como fazer um processo de contratação, um regime de contratação, avaliação dos professores, engajamento dos profissionais, gestão de conflitos entre os profissionais. A gente vai falar sobre aumentar o faturamento com a captação de patrocínio, que foi algo que me perguntaram bastante sobre isso. A gente vai falar sobre desenvolvimento de produtos e como evitar a inadimplência.
A gente vai falar sobre negociação também. Preparação de um processo de negociação, começando um processo de negociação, ferramentas e técnicas de negociação e o pós-negociação. E esse negociação ele é voltado para quê? Por exemplo, recentemente eu mandei três propostas para locais de implantação da Panther, né? E aí, um deles a gente está praticamente fechado, já disseram que a gente vai fazer ano que vem. O outro mandou uma contraproposta e o outro aceitou a proposta. Então, como é que funciona todo esse processo de negociação? Tá? Preparando a sua escola, calendário de atividades, desenvolvendo campanhas para a sua escola, escolhendo fornecedores e ações de comunicação para a sua escola. A gente vai falar também sobre atendimento a cliente, como converter um potencial cliente, a comunicação com as famílias, pontos de atenção, gestão de conflitos, ação após cancelamento de matrícula. O que fazer depois que alguém cancelou a matrícula? A gente vai fazer também um enxergando os resultados, porque eu quero que vocês percebam que a mentoria atingiu os objetivos que foram propostos, né? Checklist do programa, autoanálise, perguntas e respostas. E também preparei aí um seminário de gestores, apresentação das escolas, a avaliação final do programa e o encerramento, tá? E tudo isso aqui foi baseado naquilo que as pessoas me mostraram que tinham dificuldade, que precisavam conhecer, né? E tudo isso aqui eu vou abrir para vocês o que eu faço. Não é uma questão só de teoria, é a prática. E vou dizer onde errei, onde acertei, sem problema nenhum nisso. A gente está aqui principalmente para compartilhar. E aqui tem algumas pessoas que já fizeram consultoria comigo, mas a gente não acaba por aqui. Só esses módulos seria bastante coisa, mas como é que vai funcionar? As aulas serão aos sábados, nós teremos aula ao vivo. Mas eu não posso participar. As aulas também ficarão gravadas, disponíveis para vocês. Serão 3 meses de mentoria. 3 meses de mentoria, 90 dias de mentoria. Uma aula por sábado. Tá? Você vai ter 7 dias para experimentar. Se não gostar, só apertar o botão, a gente devolve seu dinheiro. Aqui eu vou encurtar os caminhos de vocês, então vocês não vão precisar procurar em vários outros lugares. Eu vou estar trazendo aquilo que eu já pratiquei, o que eu estou trazendo para a minha escola para vocês. Vocês vão ter esse acesso online, as aulas, como eu falei, ao vivo e gravadas. E, além disso, eu preparei também 6 bônus. Tá? 6 bônus. O primeiro bônus é o modelo de contrato de prestação de serviço, que está ligado àquele regime de contratação. Né? As pessoas me perguntaram, teus funcionários são CLT? Hoje não são CLT, são todos PJ. Todos PJ. Então, precisa de um contrato de prestação de serviço. Tá? E aí, um modelo de projeto de captação de patrocínio. Eu vou dar para vocês o modelo de projeto de captação de patrocínio. Vocês vão copiar esse modelo, se quiserem, e vão apresentar nos lugares que vocês quiserem. É claro que não vou dizer que já está pronto, você já vai captar. Não, você tem que levar para a sua realidade também. Mas como a gente vai falar sobre isso dentro das aulas, você vai conseguir também adaptar para a sua realidade. Gente, bônus 3. Eu consegui fazer aqui com a minha equipe de suporte que dessem aula para vocês, né? A gente vai ensinar vocês a fazer uma campanha, né, no Facebook Ads. A gente vai ensinar vocês a fazer uma campanha na internet visando a captação de alunos. A gente vai pegar lá um criativo da Panther, vocês vão ver um criativo da Panther e vão aprender a fazer uma campanha, para vocês mesmos fazerem a campanha de vocês. E o bônus 4, aula design para escolas e projetos esportivos. Tá? Uma aula design para que vocês possam melhorar a imagem dos projetos e das escolas de vocês.
tá? É uma design que vai ministrar essa aula para vocês. Então, é um super valor agregado aí. Eu já vi, por exemplo, algumas imagens. Imagem vende, gente, imagem vende. Eu já vi algumas escolas que têm bons trabalhos, mas a imagem é muito mal vendida. E eu tenho certeza que melhorando essa imagem, a impressão que você vai passar para as pessoas, ela vai ser muito maior e até o perfil do teu público, ele pode vir a melhorar. O bônus 5, eu vou ministrar uma formação, uma palestra, uma capacitação para os professores da sua escola, do seu projeto. Então, se você é gestor e tem outros professores dentro da sua escola, dentro do seu projeto, eu vou ministrar uma formação, uma capacitação para esses professores. Tá? E o bônus 6, faça você mesmo o registro da sua marca. Então, vou ter uma aula que eu vou passar para vocês como vocês podem fazer o registro da marca de vocês. O registro da Panther, eu mesma fiz. Né? E eu vou ensinar vocês a como fazerem o registro da marca de vocês, e vocês vão economizar R$ 1.400 aí, que é geralmente o que um processo de registro de marca essas empresas cobram. E o bônus 7, né, é um grupo exclusivo para alunos no WhatsApp, tá? Nesse grupo do WhatsApp, por exemplo, eu vou escolher um dia da semana para tirar todas as dúvidas. Então, se vocês deixarem as perguntas durante a semana, eu vou escolher um dia, eleger um dia da semana para responder as dúvidas de vocês. O grupo de WhatsApp tira dúvidas e suporte. E, gente, aí vocês devem estar perguntando, qual o valor dessa mentoria, né, treinadora? E aí, vocês viram todos esses bônus, todas essas aulas. Só as aulas já seria bastante coisa. Tem os bônus também. O valor da mentoria são 12 vezes de R$ 73,75. Tá? Esse é o valor da mentoria. Mas para quem está no grupo, do WhatsApp, que são as pessoas que estão aqui, a gente vai ter um bônus, um desconto bônus para vocês aí, um desconto, cupom de desconto. Primeiro, em respeito a vocês que entraram no grupo, vocês que se interessaram no conteúdo, vocês estão aqui comigo, agradecendo o tempo de vocês, esse desconto é de R$200. Tá? Esse desconto é de R$200 para você fazer parte desse grupo de mentoria, dessas aulas, dessa mentoria da treinadora. Essa é a primeira vez que eu vou abrir essa turma de mentoria. De verdade, se eu for abrir de novo outro grupo de mentoria, isso vai ser só no final do ano que vem. Não pretendo mais abrir um grupo de mentoria, para que a gente possa explorar bem essa primeira turma, esse primeiro grupo. E eu estou sendo o mais honesta possível com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer algo nesse sentido, porque eu sei que não tem. Então, está muito pensado para quem é gestor, para quem quer melhorar os seus processos e, consequentemente, vai melhorar o seu projeto, vai melhorar a sua escola. Então, eu vou mandar lá no grupo o link, o cupom. Esse desconto, ele é válido somente... Deixa eu só confirmar aqui se são as 24 horas ou 48 horas, mas esse cupom vai ter validade. Esse cupom vai ter validade somente de 24 horas. Tá? Então, depois que a gente abrir, 24 horas de um desconto de R$200 para você participar da mentoria. E eu espero, sinceramente, que eu tenha vocês nesse grupo. A mentoria ela vai ser limitada, porque eu não tenho condição também de atender muita gente. Eu quero, literalmente, pegar na mão dessas pessoas, ter um contato mais próximo com essas pessoas que estão acreditando naquilo que eu posso oferecer, naquilo que a gente já conseguiu atingir até aqui. Tá bom, gente? Então, estou aberta aqui às dúvidas. Quem quiser perguntar, fica à vontade para abrir o microfone. Vou parar a gravação, mas agora é com você que está me vendo,
fazer essa escolha, tá bom?